Aleluia. Bendito seja Deus para todo sempre. Seja louvado e exaltado o nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu gostaria que você abrisse as suas escrituras, ou as escrituras, ou procurasse aí no seu celular, Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que estamos passando aqui. Sábado passado falamos sobre a fé. Hoje iremos falar sobre o arrependimento. E amanhã à noite, se Deus permitir, iremos falar sobre outro assunto. Amém? Então, esse final de semana, vocês vão enjoar de mim, né? Pastor José viajou e mandou o soldado, né, Rivaldo, substituir aqui o comandante, né? E a gente está aqui para ajudar vocês. Amém? Então, hoje e amanhã estaremos aqui. Segunda-feira vocês cantam o hino Livre Estou e a gente volta em outra oportunidade. Tá bom? Então, Lucas capítulo 24, verso 47, nos diz assim, em nome de Jesus: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? O tema de hoje, então, é o arrependimento voltando para Deus ou voltando-se para Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre o arrependimento, procurar entender biblicamente o que é o arrependimento. Oremos então. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti damos louvor, glória, honra, poder e majestade, porque o Senhor realmente é grande, poderoso e maravilhoso. Tu és o único e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és o nosso Pai, nosso Salvador, nosso Libertador. E por isso tributamos a Ti ações de graças, por mais uma semana de trabalho, de vida, de bênção, de livramento, por toda a sorte de bênçãos espirituais, pelas Tuas correções, enfim, meu Pai, por tudo o que Tu tens nos feito, tens nos dado, mas acima de tudo, por tudo que Tu és para nós. Continua abençoando o Teu povo na face da terra, visitando as crianças, jovens, adultos e anciões, aonde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que o Senhor se faça presente, glorificando e exaltando o Teu nome. Meu Deus, abençoa este culto, abençoa esta mensagem, para que a fé venha pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, nos capacita e nos usa para o louvor da Tua glória, edificação da igreja e salvação de vidas. Perdoa nossos pecados e sede conosco, em nome de Jesus nós Te agradecemos, agora e sempre. Amém. Muito bem, podeis assentar. Arrependimento, voltando-se para Deus, é o tema de hoje. Amém? Vamos estudar esse tema que é de suma importância. Irmãos e irmãs, quando a gente estuda alguns assuntos na Bíblia Sagrada, principalmente esses assuntos, fé, arrependimento, graça, salvação, justificação pela fé, conversão, essas doutrinas, esses ensinamentos, são chamados de doutrinas básicas da fé cristã. Ou seja, são assuntos que fazem parte do alicerce da vida cristã, né? Todo cristão tem que entender a importância da fé, entender o que é a salvação, a regeneração, a adoção, a conversão, o arrependimento e por aí vai. Então, nós estamos aqui trabalhando com vocês esses assuntos, primeiro para trazer à memória de vocês aquilo que vocês já sabem, e também para fortificar mais ainda o que vocês já entendem nesse assunto. Amém? Então, arrependimento voltando-se para Deus. O texto de Lucas, verso 24, verso 47, fala que o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, Ele deu como mandamento aos seus apóstolos e à igreja
que os apóstolos e a igreja pregassem o arrependimento a todas as nações da terra, ou seja, a começar de Jerusalém. Então, a pregação, o ensino, o entendimento do que é o arrependimento é um mandamento do Senhor. Foi o Senhor que mandou se falar sobre o arrependimento. E a gente precisa entender o que é o arrependimento. Então, dois aspectos da salvação que revela a singularidade do autêntico cristianismo, em contraste com as religiões, filosofias e ideologias humanas, são o arrependimento e a fé. Esses dois assuntos, arrependimento e fé, eles é como se fossem colunas do cristianismo. Ou seja, fazem parte da estrutura do ensino e da pregação do cristianismo. E esses dois ensinos diferencia o cristianismo das demais religiões que tem na face da terra, das suas filosofias e das ideologias humanas. São assuntos profundamente peculiares da fé cristã e da sua identidade. Alguém já os definiu, o arrependimento e a fé, como uma volta espiritual. O que é o arrependimento? É uma volta espiritual, definiu alguém, uma volta para Deus. O arrependimento, ele corresponde ao voltar-se do pecado, enquanto a fé corresponde a se voltar para Cristo. Olha que coisa interessante, né? O arrependimento é voltar-se do pecado, ou seja, se afastar do pecado, enquanto a fé é se achegar-se a Cristo, se aproximar de Cristo. Seu papel é de suma importância no processo da salvação. Por isso que nós vamos meditar um pouco sobre este assunto. Primeira coisa, quando a gente estuda sobre o arrependimento, é tentar entender o seu significado. Qual é o significado de arrependimento na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Veja mesmo, o ponto de partida do estudo do arrependimento é a sua definição. A correta compreensão do conceito arrependimento no processo da salvação terá papel fundamental na prática da vida cristã. Ou seja, se a pessoa não entender biblicamente o que é o arrependimento, ela não terá uma vida cristã sadia. Ela precisa entender esse assunto, porque ele tem implicância no dia a dia, em todos os momentos da vida cristã. Entretanto, a má compreensão do real significado do arrependimento, na experiência individual, poderá promover uma falsa ilusão de conversão ou de vida cristã. Se a pessoa não entender o que é arrependimento, ela pode confundir o que é verdadeiramente a conversão bíblica. Ela precisa entender o que é o arrependimento. Os seguintes exemplos podem colaborar com uma falsa compreensão do arrependimento. Por exemplo, alguns entendem que o arrependimento é uma mera tristeza ou remorso pelo pecado. O que é arrependimento? É se entristecer por uma coisa errada que eu fiz. É um remorso que eu sinto por causa de um pecado cometido. Então, alguns o têm como a mera tristeza ou remorso pelo pecado, abandonam de um mau hábito, O que é arrependimento? É um abandono de um mau hábito. Resposta a um apelo num culto, para alguns, o que é arrependimento? Eu me arrependi no dia que o Nilton pregou lá no Tatuapé, e ele fez o apelo e eu fui na frente, eu me arrependi. Tem gente que confunde o apelo com arrependimento. Acesso imediato a uma classe de batismo. Você se arrependeu? Eu me arrependi. É mesmo? É por quê? Não, eu faço parte lá da classe de batismo da minha igreja, vamos batizar, Isso é prova de que eu me arrependi, Ou batismo automático de alguém que cresceu numa família cristã, Então, filho de crente, Não, porque nasceu na família cristã, o pai é crente, a mãe é crente, o irmão é crente, o avô é crente,
todo mundo na casa dele é crente, aí não vamos batizar porque ele também deve ser crente. Só que existe uma coisa na Bíblia, né? Filho de crente, crentinho não é. A fé é uma coisa individual e pessoal em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém se salva por carona, né? Eu vou ser salvo porque minha mãe é crente, faz 50 anos que ela está servindo a Deus na igreja, nunca se desviou, é uma crente de bom testemunho. Quando Jesus vier, eu me agarro na saia dela, entendeu? E subo, nem que seja rebocado, mas eu vou, porque eu sou filho de crente. Não, a Bíblia não ensina isso e não recomenda esse pensamento. Enfim, alguns acham que o arrependimento é uma mudança de opinião sobre uma determinada religião. Então, a definição de arrependimento tem vários significados para várias pessoas. O problema não está em relacionar esses exemplos ao arrependimento, mas em defini-lo como sua prova cabal. Não tem problema você relacionar o arrependimento a essas coisas. Agora, você definir o arrependimento como sendo essas coisas, é que está o problema. O ensino do arrependimento faz parte presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento é amplamente visto nos apelos dos profetas. Quando você estuda os profetas, você vê os profetas chamando o povo ao arrependimento. E se você ler o livro de Jonas, do profeta Jonas, aí é que você vai ver uma mensagem contundente de alguém pregando para uma nação inteira, para uma cidade inteira, para um povo inteiro, o que é o arrependimento. Entretanto, a melhor definição associada ao arrependimento da doutrina da salvação, vem do termo grego. A palavra arrependimento no grego é uma palavra que foi muito falada na IAP num passado recente, né? Por exemplo, quando o pastor João Leonardo Júnior foi presidente da FUMAP, né, do Ministério Geral de Jovens da Igreja, ele colocou como lema da sua gestão a palavra metanoia, né? E foi muito falado. Era metanoia para aqui, metanoia para lá, metanoia para aqui, né? Era metanoia que não acaba mais, né? Aí, quando a gente vai estudar na Bíblia, no grego, o que é metanoia, né? Essa palavra está presente mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Ela significa mudança de disposição mental. Então, o que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra grega metanoia. O que significa? Uma mudança de disposição mental. Essa definição está relacionada à esfera do Novo Testamento e implica em necessária mudança de mentalidade. Ou seja, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Eu chego aqui e falo para vocês que essa cadeira que está aqui na minha frente, ela é roxa. Aí o Anderson e o Nilton se reúnem e me convencem que a cadeira não é roxa, ela é azul com os braços pretos. Eu aceito a explicação deles. Ao aceitar essa explicação, eu mudei de pensamento. Até conversar com eles e eles me convencer, eu vi essas cadeiras como roxas e estava crente que elas eram roxas. Mas depois de uma conversa com eles, eu mudei de pensamento. Essa mudança na Bíblia é chamada de metanoia. É chamada de arrependimento. E o arrependimento, a mudança de mentalidade na Bíblia, ela está relacionada, em primeiro lugar, com Jesus. Como assim, pastor? Veja mesmo, uma pessoa que passou pelo processo de arrependimento na Bíblia, a primeira coisa, ou segundo a Bíblia, a primeira coisa que ela vai entender é que ela tem que mudar o pensamento em relação a Jesus. E é isso que o Evangelho nos chama a atenção. Antes de eu me arrepender, ou antes de eu passar pelo processo de arrependimento, para mim, eu estou falando minha experiência pessoal. Quem era Jesus para mim? Eu
conhecia um Jesus que eu ouvia falar dele. Eu ouvia falar que ele era o Filho de Deus. Eu sempre ouvi falar que ele era o Salvador. Mas também eu ouvia falar que ele era um grande mestre, ou um grande filósofo. E em algum lugar eu até ouvi que ele foi o maior médium que já existiu na história humana. Ele é o médio dos médios, né? É o espírito mais evoluído do universo. Eu ouvi isso. Então, tudo isso eu ouvi de Jesus, ou sobre Jesus. Mas quando a pessoa passa pelo arrependimento, Jesus passa a ser considerado como alguém confiável, suficiente, exclusivo e pessoal. Ou seja, ele passa a ser para nós Deus, Senhor e Salvador. Ele não é apenas o Filho de Deus que eu ouvi falar. Ele não é apenas um filósofo, um mestre, um médio. Quando eu me arrependo em Cristo Jesus e para Cristo Jesus, Jesus deixa de ser algo teórico para mim e passa a ser uma realidade, alguém vivo, real, verdadeiro e presente na minha vida. E eu passo a confiar nele totalmente, em todos os sentidos. Então o arrependimento me leva a confiar em Jesus como Deus, Senhor e Salvador. Segundo lugar, o pecado. Quando a pessoa passa pelo processo do arrependimento, o pecado passa a ser considerado como um objeto de, ou algo de, que a pessoa tem que ter repúdio, abandono e exclusão da sua vida. Uma pessoa que passou pelo verdadeiro arrependimento bíblico, ela repudia o pecado. Ela odeia o pecado, ela detesta o pecado, mas ela não só fica nesse sentimento, ela parte do sentimento para a ação. Ela repudia o pecado, mas também ela abandona o pecado. E aí parte para o terceiro passo, que é excluí-lo da sua vida. Então o arrependimento não é um sentimento vago, como muitas pessoas passam a falar e falam. Terceiro lugar, em relação à palavra de Deus, passa a ser considerada como alvo pessoal de desejo, obediência, padrão de fé, valor para a vida e, mais importante do que tudo, para a conduta. Então veja que o arrependimento, ele atinge todas as áreas da nossa vida. Ele não é essa coisa tão superficial e aparentemente tão fácil como algumas pessoas pregam e ensinam. Ele implica a nossa relação com Jesus, a nossa relação com o pecado e na nossa relação com a palavra. Em relação a Jesus, a pessoa que verdadeiramente passou pelo arrependimento, Jesus se torna para ele real, vivo, eficaz, uma pessoa confiável a tal ponto de ser crido, considerado e recebido como Deus, Senhor e Salvador daquela pessoa. E em segundo lugar, o pecado passa a ser algo detestável, repugnável. Por isso que a pessoa que passou pelo processo do arrependimento, quando ele peca, o primeiro sentimento que ele sente em relação ao pecado é se entristecer pela falta cometida. E o segundo passo é confessá-lo a Deus. E o terceiro é se encher da graça para abandoná-lo. E em terceiro lugar, a palavra de Deus deixa de ser um livro teórico e passa a ser confiável. Então, a melhor definição para arrependimento é metanoia, mudança de pensamento. A nossa mente passa por uma transformação em relação a Jesus, ao pecado e à palavra. Jesus, que não era o nosso Salvador,
passa a ser o nosso único e suficiente Salvador. O pecado, que era coisa que nos agradava, passa a ser algo detestável. E a palavra de Deus, que para nós era apenas um livro humano, passa a ser uma realidade na nossa vida. Então, o que é arrependimento? É uma metanoia, mudança de pensamento. Nossa mente é totalmente transformada, né? De um estado de trevas para um estado de luz. De um estado de ignorância para um estado de esclarecimento segundo a vontade de Deus. Então, qual é a necessidade que a Bíblia fala do arrependimento? Não podemos desvincular o arrependimento da salvação. Ambos são necessários ao pecador. Veja mesmo, acontecendo o arrependimento, o pecador carece da salvação dada por Jesus, porque ele passa a entender que sem Jesus ele está perdido. A salvação ocorre aonde houver verdadeiramente arrependimento. Então, o que é que precede a salvação? O que é que leva o homem à verdadeira salvação? É o arrependimento, é uma mudança de pensamento. Ele não acreditava em Jesus como Salvador, ouvindo a pregação do Evangelho. E quando eu falo pregação do Evangelho, eu estou falando da pregação nas mais diversas modalidades, porque quando a gente fala de pregação, as pessoas imaginam, não? É o pastor Zezinho lá no púlpito de Tatuapé, abrindo a Bíblia, pregando, não. A pregação do Evangelho, ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, pode ser através de um testemunho, pode ser através de um louvor, pode ser através de um estudo bíblico, pode ser através de uma pregação. Então, quando a pessoa é impactada por esta pregação do Evangelho e ela se arrepende verdadeiramente, ela passa por uma metanoia, uma transformação. Quando ela ouve uma pregação sobre Jesus e ela é iluminada pelo Espírito Santo de quem verdadeiramente é Jesus, Jesus deixa de ser para ela apenas um filósofo, apenas um médium, apenas uma boa pessoa. E ela passa a entender que Ele é o único e suficiente Salvador da sua alma. Ela se volta para Deus. A sua mente, que estava alienada de Deus, que estava longe de Deus, passa por uma transformação dada pelo Espírito Santo, que leva ela a entender quem é Jesus e leva ela a desejar e querer Jesus. Então, isso é um arrependimento profundo. Então, qual é a sua necessidade? O arrependimento é tão importante que Jesus mandou pregar ele. Jesus mandou anunciar às pessoas que se arrependessem, que mudassem de pensamento, se voltassem para Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que essa realidade ela é vista na pregação de João Batista. Qual era a pregação de João Batista? Não era, venha, me siga, que você receberá um camelo de primeira qualidade. Não, ele não pregava prosperidade, ele pregava arrependimento. Essa era a pregação de João Batista. Você vê isso em Mateus 3, verso 2, Marcos, capítulo 1, verso 4. Também você vê em Atos 2, verso 38, que essa foi a principal pregação de Pedro, lá no dia de Pentecostes. Primeira pregação de Pedro, qual foi o tema? Arrependimento, chamando os homens para se voltarem para Cristo. Em Atos 17, verso 30, você também vai ver que o arrependimento fazia parte dos temas e da pregação do apóstolo Paulo. Então, a pregação, o ensino sobre o arrependimento, era parte central da pregação de João Batista, da pregação de Pedro, da pregação de Paulo e da pregação do próprio Jesus. A primeira mensagem que Jesus pregou, depois que ele se batizou e que ele inaugurou o seu ministério, a primeira pregação dele foi: arrependei-vos. Então, a pregação do arrependimento é algo muito importante para o Evangelho e para a pregação da palavra de Deus. Infelizmente, hoje,
o arrependimento é pouco falado, pouco pregado, pouco ensinado nas igrejas. Em algumas igrejas, pregar sobre o arrependimento é até desmotivado. Existem igrejas que falam que não é para pregar sobre o arrependimento, porque é uma mensagem que ofende as pessoas. Mas, irmão, o evangelho, ele é para ofender a gente mesmo. Deus mandou o evangelho para nos confrontar mesmo. Deus mandou nós pregarmos o evangelho para nos ofender. O evangelho não foi dado para a gente viver numa zona de conforto, né? O cara está lá indo para o abismo e a gente sem falar nada, não. O evangelho é para nos confrontar. É para nos abençoar? É, mas também é para nos confrontar. O próprio Jesus pregou o arrependimento em seu ministério terreno. Você pode ver Mateus capítulo 4, verso 17, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, Lucas capítulo 5, verso 32. E não só pregou, como também mandou pregar. Então, o arrependimento faz parte da pregação do evangelho. Por isso que no nosso doutrinal antigo, lembra do doutrinal antigo? Tinha um ponto lá chamado arrependimento e conversão. Os nossos fundadores da igreja, eles entenderam isso claramente. E isso era pregado e ensinado constantemente na igreja. E levava as pessoas a entender melhor o reino de Deus. Olha o que Paulo fala em Atos 17, verso 31, 30 e 31. Ele diz assim, ó: agora, porém, Deus notifica aos homens que em toda a parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja, Deus ordenou que fosse pregado o evangelho em todos os lugares, a todos os homens. Por quê? Porque Deus está chamando a humanidade de volta para si. Por que Ele está chamando a humanidade de volta para si? Porque Ele já estabeleceu um dia em que Ele há de nos julgar e julgará a todos. E quem não se arrepender será condenado. Mas quem se arrepender verdadeiramente será salvo. A mensagem do arrependimento é uma última chance que Deus está dando a mim, a você e à humanidade de se voltar para Ele, abandonar os seus pecados e viver para a sua glória. Ah, é isso mesmo, pastor? Vamos ver? 2 Pedro 3, verso 9. Olha o que Pedro diz. Ele diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? A promessa da sua vinda. Aí Pedro diz assim: como alguns a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, mudem de pensamento, mudem de atitude e se voltem para Deus enquanto há tempo. Isso a gente tem uma ilustração viva nos dias de Noé. Né? Deus mandou Noé construir uma arca para que as pessoas entrassem nela para que fosse salvo do dilúvio. E o que foi que Deus fez? Deus estabeleceu 120 anos de oportunidade. Ele deu 120 anos para aquela galera se arrepender dos pecados e se voltar para Ele. Durante 120 anos, Noé, pregou, viu? Foi o pregador que mais pregou na história. Foi Noé. Pregou 120 anos ali, Cada martelada que ele dava na arca era uma pregação que ele fazia, segundo alguns, né? Assim, bem exageradamente falando, né? Mas todos os dias, Noé testemunhou, Noé pregou. Quando bateu os 120 anos, Papai do céu fechou a arca. Quem entrou se salvou. Quem se arrependeu, quem mudou de pensamento, quem voltou-se para Deus e entrou na arca, se salvou. Quem não entrou, se perdeu. A culpa foi de Deus? Não. A culpa foi das próprias pessoas que ouviram
a oportunidade que Deus lhe deu, mas não abraçaram essa chance que Deus lhe deu. E Pedro está dizendo aqui, não, porque algumas pessoas na época de Pedro estavam dizendo assim, rapaz, esse negócio que Jesus vai voltar está demorando, hein? Rapaz, vocês pregam sobre a volta de Jesus, meu avô pregou, Jesus não veio, minha avó pregou, Jesus não veio, minha mãe pregou, Jesus não veio, meu pai pregou, morreu, Jesus não veio, e vocês já continuam pregando, vocês acreditam, rapaz, esse negócio está demorado demais. Aí Pedro disse, não, o Senhor não retarda a sua promessa, não, mas o Senhor está sendo longânimo, Ele está sendo paciente. Por que Ele está sendo paciente e longânimo? Porque Ele pretende, Ele quer, Ele almeja que muitos se arrependam e sejam salvos. Irmão, Deus não criou o céu e nem criará a nova terra para ficar vazia. Não. Quando Deus criou o céu, criou um bando maravilhoso de anjarada, encheu o céu de anjo, tem anjo de tudo quanto é tipo lá, serafim, querubim, trono, potestade, né? Arcanjo, tem de tudo lá, tudo quanto é categoria de anjo. São milhares e milhares e milhões de milhares de anjos. Ninguém consegue numerar quantos anjos tem, né? Mas Deus também criou a terra, segundo o profeta Isaías, não para que ela fosse vazia, mas para que ela fosse habitável. E Deus não vai criar o novo céu e a nova terra vazio também, só como peça de museu, para ele ficar olhando assim. Não, Ele criou para ser povoada. Mas quem é que vai povoar o novo céus e a nova terra? Aqueles que fazem a vontade de Deus e se voltam para Ele de todo o coração. Amém? Qual é a natureza do arrependimento? O arrependimento não deve ser confundido com remorso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Um contraste entre a ação de Pedro e de Judas em relação à consciência do pecado revela que o primeiro, após a traição, seguiu o caminho da autodestruição. Por exemplo, Judas, quando ele percebeu que cometeu um crime contra Jesus, ao invés dele se voltar para Deus, ele foi e suicidou-se. O que foi que aconteceu com Judas? Não foi um arrependimento, foi um remorso. Foi um remorso. E tem muita gente com remorso na igreja precisando se arrepender, confundindo remorso com arrependimento. Enquanto o outro, após negar Jesus, mudou de pensamento e se voltou para Deus, que foi o caso de Pedro. Veja, Judas reconheceu que pecou contra Jesus. O que foi que ele fez? Ele não passou por uma metanoia. Ele não sentiu e não passou pelo verdadeiro arrependimento. O que foi que ele fez? Foi para um lugar, amarrou a corda numa árvore e se enforcou, se matou. A tristeza dele não o levou a confessar os seus pecados e abandonar. Mas no caso de Pedro, não. Pedro traiu Jesus, mas se arrependeu, passou por uma metanoia e se voltou para Deus outra vez. O arrependimento também não deve ser confundido com tristeza. Ainda que o pesar emocional possa acompanhá-lo, precisa ser seguido pelo desejo de abandonar os pecados cometidos. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a desejar a abandonar os pecados cometidos. A mudança prática segue o arrependimento. Escreveu o apóstolo Paulo. Olha o que ele escreve em 2 Coríntios 7, versos 9 e 10. Ele diz assim, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Se ao pecar, irmãos, nós apenas chorarmos pelo pecado e não desejá-los, confessá-los e abandoná-los, isso foi remorso, não foi arrependimento.
O arrependimento é quando eu peco, reconheço o meu pecado, busco de Deus o perdão e busco de Deus a graça para não praticá-lo mais. Por isso que é importante que todas as vezes que pecarmos, logo confessarmos. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Isso vai fortalecendo a nossa convicção de que o pecado deve ser confessado e abandonado. Por isso que Provérbio diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. E quem é que faz isso? Quem passa pelo verdadeiro arrependimento. Então, o arrependimento é algo muito profundo. Aí Paulo continua aqui, pois vocês se entristeceram como Deus deseja, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Olha o que ele está falando aqui. Então, existe uma diferença entre remorso e arrependimento. O genuíno arrependimento nasce e se manifesta no âmago do ser humano, atingindo, primeiro, qual é a primeira área que o arrependimento atinge? A razão. Ou seja, o arrependimento nos faz ter mudanças racionais. Primeira coisa que o arrependimento atinge numa pessoa salva por Cristo Jesus é a mudança de pensamento. A sua mente é renovada. Por isso que a Bíblia diz assim: mas transformai-vos pela mudança do vosso pensamento. A primeira coisa, a primeira ação de Deus, irmão, na salvação, na conversão, é aqui, Se aqui não mudar, aqui não tem os frutos. A mudança começa aqui e os frutos a gente vê aqui. Ou seja, a nossa mente tem que passar por uma metanoia, uma transformação. Então, a primeira coisa que o arrependimento muda é o nosso intelecto. Segundo, ele muda a nossa emoção. Atinge a nossa razão e atinge a nossa emoção. Nossa razão. Poxa, mas, cara, isso aqui que eu fazia está errado. Isso é pecado. Então, houve uma mudança de pensamento. Há também uma mudança de emoção. Meu Deus, isso é muito abominável. Eu não posso praticar isso. E há uma mudança de decisão. Eu não vou mais praticar isso. Então, o arrependimento, ele atinge a razão, a emoção e a decisão. A razão, mudança intelectual. A emoção, mudança de sentimento. A decisão, mudança de vontade. Então, o arrependimento é muito mais profundo do que a gente pensa. O teólogo Wayne Grudem descreve o arrependimento como entendimento intelectual de que o pecado é errado. Então, quando a pessoa passa pelo arrependimento, ela considera o pecado errado, né? A aprovação emocional dos ensinos das Escrituras e a decisão pessoal de renunciar ao pecado e levar uma vida de obediência a Cristo. Isso precisa, irmãos, voltar a ser pregado na igreja, a ser ensinado na igreja, a ser falado constantemente na igreja, que as pessoas precisam mudar. Nós, como cristãos, se nós passarmos 50, 100 anos na igreja, nós temos sempre que estar ouvindo isso, sendo relembrado de que precisamos nos arrepender. Nos arrepender antes de ser crente, para se tornar crente, e se arrepender e continuar se arrependendo sendo crente. Porque a gente continua a pecar e a errar. O arrependimento promove uma redireção de vida
cujo alvo maior é Deus, que passa a ser amado de todo o coração, de todo entendimento e de toda a alma. Qual é a prova de que eu me arrependi em relação a Deus? Eu o amo por pensamento, palavras e obras. De toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. Deus passa a ser a pessoa mais importante da minha existência. Ou seja, eu passo a entender que sem Jesus nada sou. E que sem Ele nada posso fazer. E que sem Ele nada sou. O arrependimento nos leva a colocar Deus no trono da nossa existência. Enquanto não passamos pelo arrependimento, o eu está sentado no trono do nosso coração. Eu sou mais importante, né? Tudo é para mim e nada para os outros. O eu está no centro, mas quando eu passo pelo arrependimento, pela metanoia, que eu entendo quem é Jesus, que eu compreendo o que é o pecado, que a minha mente é mudada, a minha emoção é mudada, a minha vontade é mudada, o Espírito Santo me dá força, pela sua graça, para arrancar o eu e colocar Jesus no centro da minha existência. Por isso que é importante, a Bíblia nos manda pregar o arrependimento. E isso deveria e deve ser falado na igreja constantemente. Agora, qual é a prática, a praticidade do arrependimento? Em termos práticos, o arrependimento é uma experiência que ocorre em um momento específico, né, da nossa vida. E não necessariamente algo, como se diz assim, banal, corriqueiro. Não. Ele tem um ponto de início e vai trabalhar na nossa vida o resto da nossa existência. O ponto de início é quando eu me volto para Deus. Ali começa uma caminhada de arrependimento, conversão, transformação, santificação e reforma, posso colocar assim, na minha vida. Então, o arrependimento, ele dá o pontapé inicial para uma nova vida para com Deus. Eu estava longe de Deus, não pensava em Deus, não amava Deus, mas a minha mente foi mudada. E Ele passa agora a nos levar para termos mais práticos. Todo aquele que se diz salvo, um dia, na sua história, passou pelo arrependimento, ao abandonar a vida sem Cristo, a fim de viver exclusivamente por Deus e para Deus. Eu passei um dia, eu fui confrontado e me arrependi. Você também um dia foi confrontado e se arrependeu. E passou a seguir a Jesus. Comigo aconteceu em 1981, setembro de 1981. Né? E até hoje, o empurrão que Deus deu, valor. Eu estou caminhando aí. Né? Fraco às vezes, tem época que está forte, tem época que está fraco, tem época que cai, né? Dá um tropeço, aí Papai do Céu vem, pega pela mão, levanta. Tem hora que faz uma besteira, aí Papai do Céu pega na orelha, traz para o caminho de volta. E a gente, o importante é permanecer no caminho. O importante é seguir o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O arrependimento manifesta-se quando a pessoa consciente e decisivamente coloca sua confiança em Jesus como aquele que pessoalmente substituiu na cruz, assumindo o seu lugar e recebendo a consequente justa punição pelo pecado que Deus deu a Cristo, que era para nós. Correspondente à consciência da decisão gerada pelo Espírito Santo de se voltar para Deus. Então, o arrependimento me leva a colocar a confiança em Cristo, me voltar para Deus e me pautar pela palavra que passa a ser o meu manual de vida. Então, o arrependimento, irmão, é algo de muita importância. E qual é o resultado para a gente
partir para o final. Qual é o resultado do arrependimento, segundo a Bíblia, dessa mudança de pensamento, de entendimento, de sentimento? Qual é o resultado do arrependimento? A Bíblia ensina que o verdadeiro arrependimento promove e traz alguns resultados. Primeiro, conformação com o padrão celestial. Nós que andávamos outrora nas trevas, passamos a andar na luz. Nós que outrora andávamos afastados de Deus, passamos a andar agora com Deus. O arrependimento muda o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, primeira coisa é conformação com o padrão celestial. A gente busca fazer a vontade de Deus. Isso está em Mateus capítulo 3, verso 2, verso 8, Atos 26, verso 20, que a Bíblia diz claramente, né? Jesus disse assim, João Batista, ele pregando lá no Jordão, muita gente foi para se batizar com ele, e João dizia assim, ó, arrependei-vos, pois, e produzi frutos dignos de arrependimento. Então, o que ele está dizendo? Que o arrependimento não é só um sentimento, mas ele se revela através também do comportamento. O que são frutos dignos de arrependimento? É que outrora eu não obedecia a Deus, não tinha prazer de obedecer a Deus, não queria obedecer a Deus, mas eu passei pelo arrependimento. E agora, a obediência a Deus é o meu deleite, é a minha alegria, é a minha satisfação, é aquilo que o Senhor Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o arrependimento me faz me colocar no padrão de Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. Mateus 3, versos 7 e 9, diz que o arrependimento causa a exclusão da nossa confiança no nosso eu e na nossa vida de religiosidade para confiar única e exclusivamente em Deus. Ou seja, quando eu passo por um profundo arrependimento, eu reconheço que não é a religião que salva. Religião nenhuma salva. Nenhuma. Nem hinduísmo, nem budismo, nem cafucionismo, nem mormonismo, nem adventismo, nenhuma religião salva. Porque não é atribuição da religião salvar. Quem salva é Jesus. A palavra religião, no latim, quer dizer religares. É voltar a se ligar com a divindade. É através de Jesus que a minha religião se torna efetiva. Como é que eu me ligo a Deus? Como é que eu me religo a Deus? Por que porta eu tenho que entrar para me religar com Deus? Por que caminho eu tenho que andar para me encontrar com Deus? É Jesus. Jesus é o caminho que me leva a Deus. E Jesus é a porta da salvação que me leva a encontrar com Deus. Então, Jesus, vou usar até uma expressão aqui, que talvez para alguns seja uma coisa ignorante, mas tem um certo fundo de realidade. Jesus é a religião na prática, ou seja, é Ele que nos liga a Deus, é Ele que nos leva a Deus. Então, a primeira coisa que o arrependimento, uma das coisas que o arrependimento faz, é eu abandonar toda a minha confiança religiosa. Toda a minha confiança que eu deposito na religião. Não, eu tenho que fazer parte de uma religião, eu tenho que ser um bom religioso para eu ser salvo. Não, eu tenho que ser um bom católico, praticar todos os ritos do catolicismo, tudo que está lá no catecismo, eu tenho que ser um promessista, tenho que cumprir tudo que a promessa diz, aí eu vou ser salvo. Não, você pratica a religião porque você já é salvo. Você não pratica a religião para se salvar. Porque Tiago diz assim, que a verdadeira religião para com Deus, vai ver lá, no último versículo lá, do capítulo 1 de Tiago, ele vai dizer lá, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, está lá, Deus diz o que é a verdadeira religião. A verdadeira religião é o fruto daquilo que você é, daquilo que você passou. Qual é a verdadeira religião? É a prática da nossa salvação.
Essa é a verdadeira religião para com Deus e nos liga a Deus. Em terceiro lugar, abandono do pecado. É impossível alguém ter passado pelo verdadeiro arrependimento e não abandonar os seus pecados. É impossível. Se alguém passou pelo verdadeiro arrependimento, ele abandona os seus pecados. Abandona mesmo. Uns abandonam instantaneamente, outros abandonam progressivamente, mas todo mundo parte para o abandono do pecado. O que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais, né? O que matava não mata mais, o que tinha vários deuses não tem mais. Ele passa por uma transformação. O seu pecado é abandonado. Ah, pastor, mas eu estou lutando aí com o pecado faz tempo. Isso é fruto do arrependimento. Se você não tivesse passado pelo fruto do arrependimento, você não estava nem mais lutando. O pecado já tinha dominado você estava fazendo o que o pecado manda. Mas se há em você esse repúdio, esse desejo de abandonar, largar, se voltar para Deus, é fruto da graça de Deus na sua vida. É Deus trabalhando em você por meio da santificação. Quarto, cancelamento dos pecados. Isso está em Atos 2, verso 38 e 3, verso 19. O arrependimento leva à confissão. A confissão leva ao abandono do pecado e, consequentemente, o perdão. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que se as confessa e deixa, por que confessa e deixa? Porque foi convencido, mudou de pensamento. Esse alcançará misericórdia. Então, o arrependimento leva ao cancelamento, ou seja, provoca em nós a confissão, o abandono e o recebimento do perdão de Deus. E quinto lugar, o arrependimento nos faz sermos cheios ou receber o Espírito Santo. Sabia disso? Que o arrependimento tem como fruto receber o Espírito Santo na vida? Que é isso, pastor? Atos 2, verso 38. Arrependei-vos, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, Deus habita onde há arrependimento, onde há quebrantamento de coração, transformação de vida. O Espírito Santo é dado, é habitado, né? E por último, Atos capítulo 17, verso 30 e 31, 2 Pedro 3, verso 9, o arrependimento nos dará confiança no dia do juízo. Confiança no dia do juízo. O arrependimento nos dará a certeza de que Deus nos perdoou e que Ele nos salvará. Então, irmãos, a doutrina do arrependimento, o arrependimento é de suma importância, tanto na vida daquele que ainda não se voltou para Deus, como na nossa vida. O arrependimento tem que ser buscado. Todas as vezes que transgredirmos, que errarmos, devemos nos arrepender e nos voltar para Deus, que é rico em misericórdia, em perdão, em graça, em compaixão. Amém? Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido, compreendido e que, acima de tudo, Deus nos dê um coração quebrantado e arrependido todos os dias. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Quero
obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.